E aí, pessoal, quarta-feira, 25 de março de 2026, episódio de hoje é daqueles que, bom, você já deve imaginar pelo noticiário. Tô aqui com a Aline e o Gui, que já estão com as caras de quem tem muito para falar. Cara, eu tô desde de manhã lendo tudo que sai sobre isso. Tô abastecida de informação. E eu tô tentando organizar os pensamentos porque é muita coisa junta. Muita camada pra gente descascar. Então vamos lá. O assunto é: Bolsonaro tem alta médica prevista para sexta-feira e vai cumprir prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Aline, me situa. O que está acontecendo exatamente? Tá. Então, o Bolsonaro está internado, ele passou por procedimentos médicos e a previsão é que na sexta, dia 27, ele receba alta. E a partir daí, ele vai para a prisão domiciliar. Tornozeleira eletrônica, monitoramento, as condições que foram estipuladas pela justiça, enfim. E aí entra toda uma discussão jurídica que é bem complexa, né? Porque prisão domiciliar para alguém na posição dele tem uma série de implicações que vão muito além de simplesmente ficar em casa. E é exatamente isso que eu quero explorar aqui. Porque eu acho que muita gente vê a manchete e pensa: ah, vai ficar preso em casa, beleza. Mas não é tão simples assim, certo? Não é simples de jeito nenhum. Primeiro, tem a questão prática. Como é que funciona esse monitoramento? Ele vai poder receber visitas? De quem? Ele pode usar celular, internet? Pode dar entrevista? Tudo isso precisa ser definido nos termos da decisão judicial. E historicamente, quando a gente olha para outros casos de prisão domiciliar de figuras políticas no Brasil, cada caso teve regras muito diferentes. Não existe um modelo único. O juiz da execução penal é quem define. Gui, me fala uma coisa. Do ponto de vista jurídico, prisão domiciliar é considerada, como é que eu coloco? É uma pena branda ou a gente está simplificando demais quando fala assim? Olha, essa é uma pergunta que parece simples, mas não é. A prisão domiciliar é restrição de liberdade? A pessoa não pode sair, tem monitoramento 24 horas e qualquer descumprimento pode converter em regime fechado. Então chamar de branda é reducionista, eu diria. Agora, é menos restritiva que estar em uma penitenciária? Obviamente sim. E aí tem um componente que a gente não pode ignorar, que é o componente simbólico. Estamos falando de um ex-presidente da República. A imagem dele entrando em regime de prisão domiciliar com tornozeleira, isso tem um peso político enorme, independente de qualquer coisa. Você acha que isso muda alguma coisa na dinâmica política? Porque eu vejo gente dos dois lados com reações bem intensas. Muda e não muda. Me explico. Para a base dele, para quem já apoiava, isso pode até fortalecer a narrativa de perseguição, de injustiça. Já para o outro lado, é a materialização de que ninguém está acima da lei. São duas leituras completamente opostas do mesmo fato. E aí que entra uma coisa que eu acho fascinante do ponto de vista social. A gente vive num momento onde o mesmo evento é interpretado de formas diametralmente opostas, dependendo da bolha em que a pessoa está. Não é que as pessoas discordem da interpretação, elas discordam dos fatos. Caraca, isso é verdade. E isso não é de hoje. Se a gente puxar na história, momentos de prisão de líderes políticos sempre dividiram a sociedade. Olha o caso do Lula em 2018 em Curitiba. A reação foi exatamente essa. Metade do país comemorando, metade revoltada. Boa, ia falar justamente disso. A gente tem um precedente muito recente na memória, né? Sim, e é um paralelo inevitável, mas tem diferenças importantes. O contexto jurídico é diferente, os crimes imputados são diferentes, o momento político é diferente. Comparar diretamente é tentador, mas perigoso. Cada caso é cada caso. Concordo com o Gui, mas o padrão social de reação se repete. Isso sim é parecido. A polarização, as manifestações, o debate nas redes sociais, esse roteiro a gente já conhece bem. E falando em redes sociais, vocês viram o que tá rolando? Porque desde que saiu a notícia da alta prevista para sexta, a internet tá pegando fogo. Tá, e isso me preocupa um pouco, sendo bem sincero.
Porque no calor da reação imediata, as pessoas compartilham informação sem verificar. Criam narrativas que às vezes são completamente desconectadas da realidade jurídica. E isso alimenta o caos. E sabe o que é pior? A desinformação corre dos dois lados. Tem gente falando que ele vai ficar livre, como se prisão domiciliar fosse férias. E tem gente do outro lado falando que ele devia estar numa cela, sem considerar os trâmites legais. Nenhuma das duas leituras é correta. Deixa eu fazer de advogado do diabo aqui. Tem gente que argumenta que prisão domiciliar para um cara que tem uma mansão, ou pelo menos uma residência bem confortável, não é exatamente um sofrimento, né? Isso tem fundamento ou é simplificação? É uma simplificação, mas eu entendo de onde vem. Olha, é verdade que cumprir prisão domiciliar num apartamento de 200 metros quadrados é diferente de cumprir num barraco de 40. Isso é um fato. E isso levanta uma questão sobre desigualdade no sistema penal que é real e legítima. Mas aí a gente está misturando dois debates, né? Um é, o Bolsonaro especificamente deveria estar em prisão domiciliar ou não, com base no caso dele. Outro completamente diferente é, o sistema penal brasileiro é justo e igualitário? E a resposta para esse segundo, bom, a gente sabe que não. Perfeito. São discussões que se entrelaçam, mas que têm respostas independentes. Isso, e eu acho importante a gente separar as coisas aqui, porque, peraí, onde eu estava indo com isso? Você estava falando de separar os debates. Isso, obrigado. Então o que eu quero dizer é, a decisão judicial tem que ser analisada pelo que ela é, dentro do processo. Se a lei prevê prisão domiciliar nessas condições, é isso, goste ou não goste. E é aí que a gente precisa confiar nas instituições, por mais imperfeitas que elas sejam. O judiciário tomou uma decisão com base em critérios técnicos e legais. A gente pode discordar da lei em si, pode querer mudá-la, mas enquanto ela existe, ela se aplica. Eu concordo, mas com um adendo. Confiar nas instituições não significa não questioná-las. A gente deve questionar. O que não pode é deslegitimar todo o sistema porque uma decisão específica não agradou a gente. Aline, como historiadora de coração, estou te colocando nesse papel aqui, como é que você vê esse momento na história recente do Brasil? Porque a gente tem, em menos de 10 anos, 2 ex-presidentes que passaram pelo sistema penal. Olha, é um momento sem precedentes, na verdade. Se a gente olhar para a história do Brasil, presidentes sempre tiveram uma certa intocabilidade, sabe? Mesmo os que saíram de forma conturbada, como o Collor, que sofreu impeachment, ele voltou para a política, virou senador. A ideia de um ex-presidente efetivamente preso com tornozeleira é algo muito recente na nossa experiência democrática. E pode ser lido de duas formas, né? Pode ser lido como amadurecimento institucional, ninguém está acima da lei, ou pode ser lido como instrumentalização da justiça contra adversários políticos. Depende da perspectiva. E qual é a sua perspectiva, Gui? Porque eu sei que você gosta de ficar em cima do muro, mas... Não, é isso mesmo, mano. Tipo, pra mim é mais a primeira opção, saca? Não é que o sistema seja essa maravilha toda, que nada, na moral, pô. Mas porque a alternativa, que é a galera lá de cima se safar, é muito pior. Errou, fez crime, tem que pagar o pato. E o fato de ser ex-presidente não é pra aliviar, não. Tem que ser, na real, pra piorar mesmo. Pelo peso da responsa. Concordo e acrescento, o que me preocupa não é a punição em si, é o depois. Como a sociedade absorve isso. Porque se metade do país acha que foi justo e metade acha que foi golpe, a gente não avança. A gente fica preso nesse ciclo de ressentimento. Isso é verdade. E eu fico pensando no impacto disso nas eleições futuras, sabe? Porque 2026 já tá aí, a gente tá em ano de eleição. Peraí. E... é exatamente esse ponto. A timing de tudo isso não é irrelevante. Estamos em 2026, ano eleitoral. E o fato disso estar acontecendo agora, inevitavelmente contamina o debate político. Vai ser usado por todos os lados
como munição. E aí a gente entra num dilema complicado. A justiça deveria considerar o calendário eleitoral nas suas decisões? Eu diria que não, em princípio. A justiça tem que agir quando tem que agir. Mas é ingenuidade achar que isso não tem repercussão política. A gente vive no mundo real, e no mundo real tudo é político. Mas voltando ao aspecto prático da prisão domiciliar, Aline, você mencionou a questão do monitoramento. Como é que isso funciona na prática? Bom, na prática, ele vai usar uma tornozeleira eletrônica que rastreia a localização por GPS em tempo real. Se ele sair do perímetro autorizado, o sistema alerta as autoridades imediatamente. Além disso, geralmente tem restrição de comunicação, de receber certas pessoas, proibição de uso de redes sociais em muitos casos. E esse último ponto é crucial. Porque se tem uma coisa que o Bolsonaro sempre usou com muita eficácia, é a comunicação direta com a base dele. Se ele for proibido de usar redes sociais, isso muda muito a dinâmica. Se não for, bom, aí prisão domiciliar vira praticamente um estúdio de gravação. Você tem um ponto aí. E isso vai depender do juiz da execução, né? Exato. E essa é uma das coisas que a gente ainda não sabe. Os detalhes específicos das condições. A manchete é prisão domiciliar com monitoramento. Mas o diabo mora nos detalhes, como sempre. E, historicamente, essas condições podem ser revistas, ajustadas. Não é uma coisa estática. Se ele descumprir uma regra, pode endurecer. Se comportar com o tempo, pode haver flexibilização. É um processo dinâmico. Gui, uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que fica a questão da segurança? Porque estamos falando de um ex-presidente. Ele tem direito à segurança presidencial e, ao mesmo tempo, está preso. Como é que concilia isso? Essa é uma questão logística bem complexa, na verdade. Ex-presidentes têm direito à segurança do Gabinete de Segurança Institucional. Mas quando a pessoa está sob custódia do Estado, em regime de prisão, mesmo que domiciliar, essa responsabilidade se sobrepõe de uma forma que, sinceramente, não tem muitos precedentes claros para a gente se basear. É território novo, basicamente. E cada detalhe desse vai ser contestado judicialmente, pode ter certeza. A defesa dele vai questionar tudo que puder. Bom, gente, eu acho que a grande conclusão aqui, se é que a gente pode ter uma conclusão num cenário tão em aberto, é que isso está longe de acabar, né? Muito longe. Sexta-feira é só o começo de um novo capítulo. A alta médica, a ida para a prisão domiciliar, as condições, os recursos da defesa. Isso vai se desenrolar por meses, talvez anos. E o mais importante, na minha opinião, é que a gente, como sociedade, tente acompanhar isso com um mínimo de racionalidade, sem histerias, sem teorias conspiratórias, sem transformar o processo penal em torcida de futebol. Eu sei que é pedir muito, mas... É pedir bastante. Eu sei, mas alguém tem que pedir, né? Olha, e é por isso que a gente está aqui, para tentar trazer um pouco de nuance para essa conversa, porque nuance é o que mais falta no debate público hoje. A galera quer tudo preto no branco. E a realidade é cinza. Vários tons de cinza. Para, Aline, sem duplo sentido, por favor. Eu não ia por esse caminho. Você que tem a mente poluída. Tá gravado, hein? Bom, pessoal, é isso. A gente vai acompanhar de perto os desdobramentos. Com certeza vai ter mais episódios sobre isso. Sexta-feira, quando sair a alta, a gente provavelmente faz uma atualização. Gui, Aline, obrigado demais pela conversa de hoje. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem de olho nas fontes confiáveis, por favor. Não acreditem em qualquer print de WhatsApp. Isso aí. E vocês que estão ouvindo, deixem um comentário, compartilhem e a gente se vê no próximo episódio. Desloque o olhar. Mundo em paralaxe.